Sejam todos muito bem-vindos a mais um Intensivão da Precision Data. Eu sou Daniela Mayumi, consultora RWE, e nesse bloco vamos falar sobre saúde baseada em evidências, entendendo os níveis de evidência científica em saúde. O objetivo hoje é apresentar o conceito de saúde baseada em evidências, revisar os principais tipos de estudos epidemiológicos, compreendendo seus conceitos gerais e discutir como esses estudos se posicionam dentro dos níveis de evidência científica. Vamos começar com a definição clássica de saúde baseada em evidências, proposta pelo epidemiologista David Sackett, considerado um dos precursores dessa área, que define a saúde baseada em evidências como uso consciente, explícito e criterioso das melhores evidências disponíveis para a tomada de decisões sobre cuidado individual dos pacientes. Baseados nesse conceito, hoje entendemos a saúde baseada em evidências como uma abordagem que integra pesquisa, conhecimento científico e prática clínica, utilizando ferramentas como a epidemiologia, estatística, metodologia científica e a informática aplicada. O objetivo dessa abordagem é garantir que as decisões de saúde sejam baseadas na melhor informação disponível, promovendo a integração entre a experiência clínica e as melhores evidências, sempre com segurança e ética. No contexto, então, nós vamos trabalhar com evidências científicas. Mas, afinal, o que é evidência científica? Evidência científica é todo um conjunto de informações obtidas de forma criteriosa, robusta e muitas vezes de forma sistemática, e que vão nos ajudar a apoiar e validar uma hipótese científica, ou até mesmo refutar ou rejeitar completamente essa hipótese. No contexto da área da saúde, essas evidências devem ser provenientes de pesquisas confiáveis realizadas com seres humanos. Agora vamos ver os tipos de estudo que produzem essas evidências. De forma bem ampla, os estudos podem ser classificados como experimentais ou observacionais. Nos estudos experimentais, o pesquisador controla as condições do estudo e a alocação dos participantes nos grupos de intervenção e controle. Alguns exemplos são os ensaios clínicos randomizados, estudo quase experimental, ensaio de campo, ensaio comunitário. Nos estudos observacionais, por sua vez, o pesquisador apenas observa, sem interferir diretamente, como nos estudos de coorte, caso-controle, série de casos e relatos de caso e estudos transversais. Os clínicos randomizados são considerados padrão ouro para testar intervenções. Após a seleção dos participantes elegíveis, cada indivíduo é alocado de forma aleatória aos grupos de intervenção ou grupo controle. Em seguida, ambos grupos são acompanhados prospectivamente para verificar quem desenvolve o desfecho de interesse e quem não desenvolve. No fim, os desfechos observados nos dois grupos são comparados, permitindo estimar o efeito da intervenção. A randomização aqui tem um papel fundamental de minimizar os vieses e permitir que o efeito da intervenção seja isolado. Nos estudos de coorte, também chamados de estudos longitudinais, os participantes inicialmente são classificados de acordo com a presença de uma determinada exposição ou fator de risco. A partir dessa classificação, formam-se os dois grupos, de expostos e grupo de não expostos. Os grupos são acompanhados ao longo do tempo para observar quem irá desenvolver o desfecho de interesse, por exemplo, o aparecimento de uma doença,
e também para identificar aqueles que não desenvolvem a doença durante o acompanhamento. Os participantes são acompanhados, então, a partir da sua exposição. Esse delineamento de estudo permite estabelecer uma relação temporal clara entre exposição e o risco de desenvolver o desfecho. Esse tipo de estudo pode ser conduzido de forma prospectiva, acompanhando os participantes a partir do presente, retrospectivamente, analisando registros já existentes. De controle, partimos do desfecho para investigar exposições anteriores. Como o próprio nome indica, nesses estudos há dois grupos de participantes: grupo caso e grupo controle. Os casos são os pacientes que apresentam determinada doença ou condição de saúde, por exemplo, e os controles são indivíduos que não possuem a doença em questão. Esses estudos são retrospectivos, no qual partimos desses grupos caso e controle para investigar se eles foram expostos ou não expostos a um fator de risco, e são especialmente indicados para investigar doenças raras ou de longa latência. Séries e relatos de casos descrevem pacientes individuais ou pequenos grupos com determinada condição clínica. Grupo comparador. Nesse estudo, então, nenhuma comparação é feita. O objetivo é descrever detalhadamente os casos observados, ou seja, suas características clínicas, evolução e possíveis achados relevantes. Frequentemente, esses estudos são utilizados como pontos de partida para a formulação de hipóteses e a geração de novas questões de pesquisa. Nem todas as pesquisas científicas oferecem o mesmo nível de evidência. Ao analisarmos a pirâmide clássica da evidência, observamos uma hierarquia, na qual os estudos observacionais ocupam níveis inferiores em relação aos ensaios clínicos randomizados, bem como as revisões sistemáticas e meta-análises, as quais são consideradas como os níveis mais elevados de evidência. Que o tradicional, no entanto, considerado por vezes excessivamente simplista, por reduzir a complexidade da evidência científica à classificação exclusiva do desenho do estudo, sem considerar outros aspectos metodológicos importantes, como a imprecisão, inconsistência e outras fontes de incerteza que podem afetar a qualidade da evidência independentemente do desenho do estudo. Dessas limitações, Murat e colaboradores apresentaram uma proposta de pirâmide mais dinâmica e adaptativa. A nova proposta apresenta duas mudanças importantes. A primeira é a substituição das linhas retas ou fixas, que separam os tipos de estudo, por linhas onduladas, refletindo variações na qualidade da evidência no contexto da abordagem do GRADE, que permite aumentar ou diminuir a qualidade da evidência com base na avaliação de múltiplos domínios específicos. Como resultado, um estudo de coorte, por exemplo, se bem delineado e conduzido, pode gerar uma certeza de evidência maior que a de um ensaio clínico randomizado que tem algum tipo de viés metodológico, por exemplo. A segunda modificação foi a remoção das revisões sistemáticas e meta-análises do topo da pirâmide, a fim de evitar a falsa impressão de que esses estudos sempre oferecem respostas definitivas ou conclusivas. Sim, com essas duas modificações, as linhas onduladas e a mudança da posição das revisões sistemáticas, a pirâmide de evidência passa a ser, na verdade, um trapézio, onde as revisões sistemáticas e meta-análises não ocupam mais o topo, mas funcionam como uma lente que permite avaliar e sintetizar
os diferentes tipos de estudos disponíveis. Esse novo modelo reconhece que a qualidade da evidência depende de múltiplos fatores, além do desenho do estudo, e precisa ser analisada de forma mais contextualizada. Chegando ao final de mais um bloco. E até aqui discutimos como a saúde baseada em evidências integra a experiência clínica com as melhores evidências científicas disponíveis para apoiar decisões seguras e éticas. Revisamos conceitos dos principais estudos epidemiológicos, bem como o modelo tradicional da pirâmide de evidência científica, que organiza os estudos em uma hierarquia de acordo com o seu tipo de desenho. E discutimos também a visão mais moderna da pirâmide, que considera que a qualidade da evidência depende não apenas do seu desenho. Nessa nova proposta, a hierarquia torna-se mais dinâmica e adaptativa. Nesse conceito, nesse contexto, surge uma questão importante a ser discutida: garantir que as evidências reflitam de fato a prática clínica real e a diversidade dos pacientes que encontramos no dia a dia. Então, fiquem atentos, porque no próximo bloco vamos discutir justamente o papel dos estudos de mundo real e entender por que eles são cada vez mais relevantes na produção de evidências aplicáveis à prática clínica.